It is truly an honor to be here tonight. É verdadeiramente uma honra estar aqui nessa noite. God is a God who hears and answers prayer. Deus é um Deus que ouve e atende orações. Amen. Amém? This is an answer. E isso aqui é uma resposta. And I pray tonight that you have come praying, E eu oro para que nessa noite você tenha vindo em oração. that you have your own requests before the throne. Para que você tenha suas próprias petições diante do trono. And we will believe with you. E nós vamos crer junto com vocês. And we're believing that this weekend, E nós estamos crendo que nesse fim de semana, God will do a significant work Deus fará uma obra significativa in all of our hearts. em todos os nossos corações. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Before we get started, I want to give honor to my mother-in-law. Antes que a gente comece, eu quero aqui honrar a minha sogra. Stand up, Mom. Levanta a mamãe. And to your pastors. E aos seus pastores. Last time we were here, Da última vez que estivemos aqui, they weren't here in the church. eles não estavam aqui na igreja. And honestly, I was a little disappointed. E honestamente eu fiquei um pouco desapontado, Because when I go somewhere to preach, I want the pastor to be there. porque quando eu vou a algum lugar ministrar, eu espero que o pastor esteja lá. But I found out Mas aí eu descobri that he was watching. que ele estava ouvindo. So that was good. E isso foi bom. And we got to meet with him. E nós depois pudemos encontrá-los. And I wasn't sure what he would say. E eu não tinha certeza de o que ele falaria. And I was very surprised and pleased E eu fiquei muito surpreso e grato that God was touching him que Deus havia tocado eles, where he was onde ele estava, watching the service. enquanto ele ouviu o culto. And that's how this weekend came about. E foi a partir daí que esse fim de semana aconteceu. I want to thank God for the open door. E eu quero agradecer a Deus pela porta aberta. And I truly want to thank God for a special lady E eu também quero agradecer a Deus por uma moça especial that's by my side. que está ao meu lado. Without her, I wouldn't be here. Porque sem ela eu não estaria aqui. We've traveled, Nós viajamos and we believe that what God is doing is only the beginning of what He wants to do. e nós acreditamos que o que Deus está fazendo é só o começo do que Ele quer fazer. So, whatever you do this weekend, Então, seja o que for que você fizer nesse fim de semana, I want to encourage you to receive the grace of God. eu quero encorajá-lo a receber a graça de Deus. Listen to me good. Escute muito bem. Don't worry about the work that needs to be done. Não se preocupe com o trabalho que precisa ser feito, That's Jesus' job. porque isso é o trabalho de Jesus. Jesus said, "Follow me. Jesus disse: siga-me I'll make you e eu farei você fishers of men. pescador de homens. I'll do the work. Eu farei a obra. You just follow me. Você apenas me segue. Wherever I lead,
follow me. Por onde eu te guiar, você me segue. Whatever work needs to be done, Seja qual for o trabalho que precisar ser feito, he'll do the work. Ele fará o trabalho. You can identify it. Você pode identificar isso. You can say, Lord, I'm dealing with this, I'm dealing with this. Você pode dizer, Senhor, eu estou lidando com isso, lidando com aquilo. Take that out, put this in. Ah, tira isso, coloca aquilo. And he knows what to do and how to do it. E Ele sabe o que fazer e como fazer. Amen? Amém? He is the author and finisher of our faith. Ele é o autor e consumidor da nossa fé. Amen? Amém? He starts it, Ele começa he completes it. e Ele completa. And I'm believing, E eu estou crendo, hallelujah, aleluia, that there will be some good work done this weekend. que vai ter um bom trabalho, um trabalho bem feito aqui nesse fim de semana. Amen? Amém? So I encourage you, Então eu encorajo você, as best you can, com o melhor que você puder, to attend each meeting. para estar aqui em cada um dos cultos. Open your heart, Abra o seu coração receive, e receba. and let God work. E deixe Deus trabalhar. Amen. Amém? Amen. You want to say something? Não, eu quero só dizer a todos que eu estou muito feliz de estar aqui. Puxa da unção que vai fluir aqui, que na verdade já está fluindo aqui. Nós estamos muito felizes de estarmos juntos, fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Quando eu e o Anthony começamos a conversar e começamos a saber que sim, era para nos casarmos, o que mais nos deixava maravilhados era a gente saber que o chamado de Deus é o mesmo. É o mesmo. E a gente poder atuar junto, né, nessa questão evangelística, trazendo o amor e a compaixão e as ferramentas, como foi o nome que Deus deu para ele, do afiando a foice, para o trabalho ser fácil. Você vai fazer a colheita, mas se a foice estiver afiada, a colheita fica mais fácil e mais produtiva. Amém? Então, é isso que estamos aqui como uma agenda divina. Nós cremos verdadeiramente que foi Deus e o que Deus falar através dele, receba. Amém? Amen. I don't know what she said, but it must have been good. Ele disse, eu não sei o que foi que ela falou, mas eu creio que foi bom. Hallelujah. Aleluia. So we have 3 sessions. Então, nós vamos ter 3 sessões. Tonight we want to just talk to you about sharing Jesus, Essa noite nós vamos conversar com você sobre compartilhando Jesus, about the art of soul winning. sobre a arte de evangelizar. And then tomorrow night, E amanhã à noite, don't miss tomorrow night, não perca amanhã à noite, we're going to talk about sharpening your sickle. nós vamos falar sobre afiando a sua foice. God has given us Deus tem nos dado a marvelous opportunity. uma oportunidade maravilhosa. First of all, we're on planet Earth Primeiramente, nós estamos no planeta Terra, in the 21st century. nesse século 21. And I bet most people E eu aposto que a maioria das pessoas don't realize não percebem what an absolute exciting privilege that is. quão privilegiados eles são. God is about to do something on planet Earth Porque Deus está para fazer algo aqui no planeta Terra that has never been done before. que nunca foi feito antes. And he wants you to be a part of it. E Ele quer que você seja parte disso. The greatest harvest of souls is about to come into the kingdom. A maior colheita de almas está para acontecer no reino de Deus. Great. A maior. Grande.
people will be looking to be saved. As pessoas vão estar procurando, desejando ser salvas. The Bible says, A Bíblia diz the knowledge of the glory of the Lord que o conhecimento da glória de Deus shall cover the earth vai cobrir a terra, as the waters cover the sea. assim como as águas cobrem o mar. God will touch people in mysterious ways. E Deus vai tocar as pessoas de forma misteriosa. Some people won't know what to do with his touch. Algumas pessoas sequer vão saber o que fazer com esse toque. Some people will run to the church. Algumas pessoas vão correr para as Some igrejas. people will run. Algumas pessoas vão correr looking for a believer procurando por um crente to tell them what to do. que possa dizer a elas o que fazer. That knowledge E esse conhecimento that's being poured out que vai ser derramado is not just coming down from the sky. não é algo que vai simplesmente cair do céu. That knowledge Esse conhecimento, is actually going to be poured out ele na verdade será derramado of every spirit-filled believer. em no espírito de cada crente que é cheio do Espírito. Those who have allowed God to work in them Aqueles que permitem que Deus trabalhe dentro deles. know how to cooperate with the Holy Spirit Aqueles que sabem como colaborar com o Espírito Santo. wherever they go. Por onde eles vão, Wherever we go, por onde nós vamos, that knowledge will be released. aquele conhecimento será liberado. It's already started. E já começou. It started on the day of Pentecost. Já começou no dia de Pentecostes. And the church lost a lot of what God wanted to do. E a igreja perdeu muito do que Deus deseja fazer. But God is restoring that work in the Mas church. Deus está restaurando esse trabalho dentro da igreja. And He's looking for people E Ele está procurando por pessoas. that He can not only pour Himself into, Pessoas às quais Ele possa derramar a si mesmo dentro da pessoa. but that He can pour Himself out of. Mas que também Ele possa ser liberado através das pessoas. So we have to prepare ourselves. Então, nós temos que nos preparar. We have to prepare this temple Nós temos que preparar esse templo to be Jesus. To be filled para sermos cheios with the glory of God. da glória de Deus. So this is basic training. Então, esse é um treinamento básico. The more you allow God to use you, E quanto mais você permite que Deus use você, the more that exercise quanto mais você exercita is a cooperation with the Holy Spirit, essa colaboração, esse ato de ser um colaborador do Espírito Santo, increasing your ability você aumenta a sua habilidade to carry the knowledge of Him, de carregar o conhecimento dele, to carry His glory. de carregar a glória dele. It's for every one of us, E isso é para cada um de nós. but to actually do it Mas verdadeiramente fazer isso, takes discernment, você precisa ter discernimento, takes faith, precisa de fé, takes discipline, precisa de disciplina takes turning away from the distractions of the world, e precisa se voltar para longe das distrações do mundo, takes consecration, precisa estar se consagrando, being sanctified by the Spirit, ser santificado pelo Espírito and being transformed e ser transformado into that new wineskin naquele odre novo para um vinho, that can carry the new wine. que possa carregar o novo vinho. Believers in the church, Os crentes na igreja, still today, ainda hoje, are not familiar with the presence of God. não estão familiarizados com a presença de Deus. This is a different church. Essa é uma igreja diferente. I thank God for the anointing. Eu agradeço a Deus pela unção. I thank God for the training. Eu agradeço a Deus pelo treinamento. But you can go to churches Mas você pode ir a algumas igrejas where you don't even sense the presence of que God. você sequer sente a presença de Deus. And you can find believers
today E você pode encontrar crentes hoje that still think what the Holy Ghost is doing is of the devil. que ainda pensam que aquilo que o Espírito Santo está fazendo é do diabo. The thought of praying in tongues scares them. E o fato de orar em línguas assusta elas. The thought of being filled with the Spirit is foreign to them. O fato de estar cheio do Espírito Santo de Deus assusta elas. So you should thank God that you're ahead of the game. Então você deveria agradecer a Deus que você está bem à frente. Amen? Amém? Hallelujah. I'd praise him right now if I Aleluia. was you. Eu glorificaria Ele agora, se eu fosse você. Amen. Amém? Hallelujah. You're ahead of the game. Você está na frente. Você You worship in an environment Você está adorando em um ambiente where you can receive from the Spirit of God onde você pode receber do Espírito de Deus and let him touch and change you. e permitir que Ele toque você e mude você. Amen. Amém? Hallelujah. Aleluia. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor. So we want to take it a step further. Então, queremos dar um passo à frente That everything that we learn, para que tudo aquilo que a gente aprende, the things of God that we've been exposed to, as coisas de Deus às quais nós somos expostos, we carry them to the fullest extent. nós carregamos eles em sua plenitude. Because it's not just about being touched here, in here. Porque não é apenas sobre ser tocado aqui, That's great. isso é bom, But the whole purpose mas o verdadeiro of the propósito, restoration and the renewal and the revival a restauração, o renovo e o avivamento, is that we take what we have é que a gente pegue aquilo que a gente tem and we carry it out there. e a gente carregue e leve lá para fora. Amen. Amém? You don't have to carry water to the ocean. Você não precisa carregar água para o oceano, There's a lot of water in the ocean. porque já tem muita água no oceano. The ocean don't need water. O oceano não precisa de água. But the water is needed where it's driest. Mas a água é necessária nos lugares secos. And there's some dry people out there. E tem muita gente seca lá fora. There's some thirsty people out there. Tem muita gente sedenta lá fora. There's some hungry people out there. Existem pessoas famintas lá fora. There's some people who have never drank of the living water of Há algumas pessoas lá fora que nunca beberam das águas vivas. God. But you have it. Mas você tem isso. What did Jesus say? E o que Jesus diz? The water I give you Da água que eu te dou. Hallelujah. If you learn, Se você aprender, you'll learn to drink of that water. você vai aprender a beber dessa água. Amen. And if you learn to drink of that water, E se você aprender a beber dessa água, he still turns it into wine. Ele ainda transforma ela em vinho. Amen. Amém? Amen, Sister Christina. Amém, irmã Cristina? Amen. Believers should never be thirsty. Os crentes não deveriam nunca estar com sede. You've got a well on the inside of you. Porque nós temos um poço de águas dentro de nós. Even tonight, Ainda essa noite, even when we're teaching, mesmo enquanto estamos aqui ensinando, let me encourage you. deixe-me encorajá-lo. Have a drink. Beba, tome um gole. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. Hallelujah. 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 Glory to God. Glória a Deus. Glory to God. All right, so we're going to talk about sharing Jesus. Então, nós estamos falando aqui sobre compartilhando Tomorrow Jesus. Tomorrow we're talking about sharpening your sickle, E amanhã nós falaremos sobre afiando a foice.
This is kind of the narrow picture tonight. Isso é como que o esqueleto dessa noite. Tomorrow we'll broaden it out, E amanhã nós vamos abrir mais. and then Saturday E aí, sábado, we're going to go fishing. nós vamos sair para pescar. And don't let the enemy steal this from you. E não permita que o inimigo roube isso de você. We can practice what we preach. Nós podemos praticar ou podemos ministrar. And we have E nós temos personal experience, experiências pessoais. and we can testify E nós podemos testificar that God will be out there que Deus estará lá before you get out there. antes que a gente chegue lá. Amen. Amém? He'll meet you out there. Ele vai encontrar você lá. Somebody out there Alguém lá fora is praying. está orando. Somebody out there is saying, Lord, if you love me, Alguém lá fora está dizendo: Senhor, me. se você me ama, ajude-me. and then here you come. E aí você aparece, Knocking on the door. batendo na porta. We've had people, Nós tivemos pessoas, I'm speaking in general of the body of Christ that we know, estou falando de forma geral sobre o corpo de Cristo que nós conhecemos, that have knocked on people's doors que bateram na porta das pessoas who were about to commit suicide. que estavam para cometer suicídio. We had one young lady stop a guy at a gas station, Nós tínhamos uma jovem senhora que parou um rapaz no posto de gasolina he was on his way to murder somebody. e ele estava a caminho de matar alguém. One lady was thinking about having an abortion. Uma moça estava pensando em abortar. The situations are A to Z, E as situações, elas vão de A a Z. and you show up E aí você aparece with the very answer that they need. com a resposta que eles realmente precisam. God will give you experiences Deus vai dar a você experiências that you'll never forget about. que você nunca esquecerá. Amen. Amém? Nunca, Never. nunca. Amen. So let's talk about sharing Jesus. Então, vamos falar aqui sobre compartilhando Jesus. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor. Let's pray. Vamos orar. Father, we thank you tonight Pai, nós te agradecemos nessa noite that you're here with us. que você está aqui conosco. Without you, this would be just another meeting. Sem você seria apenas mais um encontro. But we thank you that Jesus promised us, Mas nós te agradecemos porque Jesus nos prometeu wherever 2 or 3 of us are gathered in his name, que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, there he would be in the midst. ali ele estaria. So Jesus, we give you praise Então, Jesus, nós te glorificamos that you're here. por você estar aqui. We thank you for your presence. Nós te agradecemos por sua presença. And we ask you in the person of the Holy Spirit E nós te agradecemos pela pessoa do Espírito Santo. that you be Lord of this meeting. E pedimos para que ele seja o Senhor desse culto. Do whatever you want to do. E faça tudo o que ele quiser fazer. Lead us in the sharing of your word. E nos guie em compartilhar a sua palavra. You know each of us Você conhece cada um de nós individually. individualmente. And we thank you that you are a personal God. E nós te agradecemos por você ser um Deus pessoal. And you're able to touch each and every one of our lives. E que você vai tocar cada um de nós individualmente. So we thank you in advance Então agradecemos for what you're going to do. pelo que vais fazer. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. This teaching is designed to inspire you
Esse treinamento ele deseja inspirar você to share your story of faith with others, para compartilhar sua história de fé com outros, to help them to come to faith. para ajudá-los a vir com fé. We hope to encourage you Nós queremos encorajar você to become bold, para ter ousadia, to lay aside any fear or apprehension. para deixar de lado toda e qualquer apreensão ou medo. Every believer Todo crente should have encounters deveria ter encontros where someone gives their heart to the Lord onde alguém dá o coração para Jesus, as a direct result of communication with them. como um resultado da sua comunicação. We hope this is true or will be true about you. Queremos que isso seja uma verdade The a harvest respeito de is você. ripe. Sim, os campos estão brancos. May the Lord lead you Permita que o Senhor te guie to the hungry ones. para aqueles que estão famintos. Amen. Amém? So there's somebody out there. Então, existe alguém lá fora They're ready. e eles estão prontos. Amen. Amém? They're tired of the corruption. Eles estão cansados da corrupção. You know, we were created in the image of God. Sabe, nós fomos criados à imagem de Deus That image was corrupted e essa imagem ela foi corrompida when Adam and Eve fell. quando Adão e Eva caíram. And that image doesn't look like E essa imagem ela já não parece what God would have it to be. aquilo que Deus criou para ser. You know, all of us know what it's like to come out of sin. Então, todos sabemos o que é isso quando a gente sai de uma vida de pecado. To be into something that we shouldn't be into. Sabe o que é estar fazendo algo que nós não deveríamos estar fazendo? Never forget where God has brought you from. Então, nunca se esqueça do lugar de onde Deus tirou você. Amen. Amém? But the thing about it is, Mas o que conta aqui é, no matter how corrupt we became, não importa quão corruptos nós nos tornamos, no matter how far away we were from não God, importa quão distante tenhamos ido para longe de Deus, God still loved us. Deus ainda nos ama. He could look at that image Ele pode olhar para aquela imagem, that was void of His glory, que é aquela imagem que estava sem a glória dele, and He still loved us. e ele ainda ama. We know the scripture Nós sabemos pela Escritura that says, "For God so loved the world que diz, Deus amou tanto o mundo that He gave His only begotten que Son." deu o seu único filho. It's marvelous to me E eu fico maravilhado that the only just way, the only, how do I say it, the fair way que a única forma justa for us to be restored and saved para que nós sejamos restaurados e salvos is for God to send Jesus é Deus enviando Jesus and for Jesus to give His life on the cross. e Jesus entregando sua vida na cruz. If there was another way, Porque se houvesse uma outra forma, God would have did it that way. Deus teria feito essa outra forma. But none of us Mas nenhum de nós could pay the price poderia pagar o preço for our sin. pelos pecados. And there was nobody else. E não havia nenhum outro. The Bible says God looked A Bíblia diz que Deus procurou and He found nobody. e ele não encontrou ninguém. Isaiah tells us, Isaías nos diz. so He bared His arm. Então, In other words, He took of Himself ele pegou a si mesmo and said, I'll do it myself, e disse, eu farei isso, in the person of Jesus. na pessoa de Jesus. Jesus, Jesus, as God, sendo Deus, lived in the glory, ele vivia na glória, lived in heaven, vivia no céu, but He had to take all that off mas ele teve que se despir de tudo isso to come down here para vir aqui embaixo and become a human being e se tornar um ser humano and take our place. e tomar o nosso lugar. And what He did E quando ele fez isso, was enough isso foi o suficiente to satisfy the Pa- redemption cost, para satisfazer e pagar o preço da redenção, to pay the price for sin, pagar o preço do pecado,
so that God can fairly para que Deus possa verdadeiramente restore lost man. restaurar os perdidos. You know, when a soul is birthed, Sabe, quando a alma ela nasce, it's here forever. ela existe para sempre. Think about that. Pense sobre isso. Once a sperm hit the egg Assim que o espermatozoide encontra o óvulo, and a spark of life takes place, há um brilho de luz que acontece. that soul that comes into existence E aí aquela alma, ela começa a existir. will exist forever E essa alma vai existir para sempre, in one form or another. de uma forma ou de outra. If you remember in Genesis when Adam and Eve sinned, Se você lembra lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, God put an angel Deus colocou um anjo in front of the tree of life. na frente da árvore da vida. Adam could have eaten of the tree of life, E Eva não poderia comer dessa árvore, but he chose to eat of the tree that God said don't eat of. mas ela escolheu comer dessa árvore que Deus falou para não comer. And the angel had to be placed there E o anjo tinha que estar ali, because if Adam would have touched that tree, porque tree of life. se Adão tocasse aquela árvore, he would have lived in a corrupt state for all eternity. ele estaria vivendo de forma corrompida por toda a eternidade. So God had to make sure he didn't do that Então Deus tinha que garantir que ele não faria isso, until the price for his redemption was paid. até que o preço da redenção fosse pago. Jesus is the lamb slain from the foundation of the world. Jesus, ele é o Cordeiro perfeito desde a fundação do mundo. So God saw his redemption, Então Deus viu a redenção. and so even the people in the Old Testament Então mesmo as pessoas do Antigo Testamento could make it to heaven. puderam ir ao céu. You know, we can't get to heaven Sabe, nós não podemos ir ao céu in our corrupt state. na nossa condição corrompida. There's no way Não há como that corruption que a corrupção can inherit life possa encontrar vida, unless it's changed. a não ser que ela seja transformada. So that's why Jesus said, Então é por isso que Jesus disse: you must be born again, nós precisamos nascer de novo, so that our nature para que a nossa natureza can become the nature possa ser a natureza that was lost in the garden. que foi perdida lá no Éden. Every person, Toda pessoa, whosoever will, toda e qualquer pessoa believes in him que crer nele will have an opportunity vai ter a oportunidade to take off corruption de se desfazer da corrupção and put on incorruption. e entrar no que não é corrompido. And if you've done that, Então, se você fez isso, you have an idea você tem uma ideia of how far you've come. de quão longe você já caminhou. That now the life of God Você sabe que agora a luz de Deus lives on the inside of you. está dentro, a vida de Deus está dentro de você. And I want to encourage you E eu quero encorajar você to every day, a todo dia, every chance you get, toda chance que você tiver, learn, que você aprenda practice e pratique how to tap into that life. como entrar nessa vida. It's not a natural life, Porque não é uma vida natural, it's a spiritual life. é uma vida It's espiritual the life of God himself. e é a vida do próprio Deus. God's life, A vida de Deus, God's divine nature a natureza divina de Deus lives in you. vive dentro de você. He doesn't get sick. E ele não fica He doente, doesn't get tired. ele não fica cansado He knows everything. e ele sabe tudo. And it's available to you as you need it. E ele está disponível aí para você conforme você You precisa. can taste, Hebrews tells us, Você pode provar, of the powers of the world to come. como está em Hebreus, sobre o poder das palavras. You can get an idea, you can have a sampling E você pode ter uma ideia, você pode ter como que uma amostra of what it's like de como é to live in heaven. viver no céu. Didn't Jesus teach us to pray? Ei, Jesus não nos ensinou a orar? Thy kingdom come. Que o seu reino venha.
Thy kingdom come que o seu reino venha on earth aqui na terra, as it is in heaven. assim na terra como no The céu. kingdom of God Então, o reino de Deus, lives in you. ele vive dentro de você. And I believe E eu creio that we're going to experience more of that que nós vamos experimentar mais disso as we go along. conforme nós caminhamos. And the more you experience the kingdom, E quanto mais você experimenta do reino, hallelujah, aleluia, the more you want somebody else to experience. mais você deseja que os outros experimentem The também. more you taste of the things of God, Quanto mais você experimenta das coisas de Deus, the more you drink of that living water, quanto mais você bebe dessa água viva, the more you want to share it with somebody else. mais você deseja compartilhar com outro alguém. What God has done for you, O que Deus fez por você, you want Him to do for somebody else. você deseja que Ele faça por mais alguém. That's true about anything that's good. Isso é uma verdade sobre tudo que é bom. If you see a good movie, Se você assiste um filme bom, you want to tell somebody about it. você quer falar para alguém sobre isso. If you go to a good restaurant, Se você vai a um restaurante que é bom, you want to tell somebody about it. você quer falar com alguém sobre isso. If you're going to get a good deal at the shopping mall, E se você pegou um bom desconto ali no shopping, you want to tell somebody about it. você quer falar com alguém sobre isso. Amen? Amém? What's true about the things of God. E isso também é verdade sobre as coisas de Deus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Thank you, Jesus. And as we go along, E conforme a gente segue, we'll see what happens when you share Jesus. vamos ver o que acontece quando você compartilha When you Jesus. share Quando você compartilha what He has done for you. o que Ele fez por você. And you and I E eu e você should be, deveríamos estar. give me another opportunity, Lord. Senhor, eu quero mais uma oportunidade. I want to tell somebody else. Eu quero falar para mais alguém. I want to find somebody else. Eu quero encontrar mais alguém. Who else can I share it Com with? quem mais eu posso compartilhar? I had a friend of mine when I was in college. Eu tinha um amigo quando eu estava na faculdade. He would tell anybody who would listen Ele falaria para qualquer pessoa que pudesse ouvir how God sent him a wife. como Deus enviou a ele uma esposa. He prayed Ele orou and God showed him a young lady e Deus mostrou a ele uma jovem and told him that would be his wife. e disse a ele: essa vai ser sua esposa. And they got married and they're still married today. E eles casaram e ainda estão casados até hoje. And he was so excited E ele ficava tão animado that God had answered his prayer. que Deus havia ouvido sua oração. And he would ask us, E ele nos perguntava: do you need a wife? você precisa de uma esposa? I'll pray you down a wife. Eu vou orar por você e pela sua esposa. His faith was through the roof Porque a fé dele estava lá para cima. because God had answered his prayer. Porque Deus havia ouvido a oração dele. And you've had experiences with God E você teve experiências com Deus that has helped your faith. que ajudou a sua fé. You're saved. E você foi salvo. God has done that for you. Deus fez isso por você. And may God increase E que Deus aumente the intensity of your a desire intensidade do seu desejo to share that experience with others. de compartilhar as suas experiências com outros. So we have the image of God, Então, nós temos a imagem de Deus the importance of a soul, e a importância de uma alma and then the intercession for a soul. e também a intercessão para uma alma. Because you know what God has for other people, Porque você sabe o que Deus tem para os outros. it's important É importante that you and I que eu e você pray for them. possamos orar por eles. There's nothing like prayer Não há nada como oração to get God involved. para que possa fazer com que Deus esteja envolvido. Prayer is the key to sharing the gospel. Oração é uma chave para compartilhar o evangelho. Prayer prepares you. A oração, ela prepara você. Prayer releases the Spirit and the angels of God to move ahead of you. A oração, ela prepara o espírito para o mover de Deus.
Prayer leads you into divine appointments. E a oração, ela leva você a encontros divinos. Prayer enables God to minister to others before you get there. A oração, ela faz com que você encontre, que o Espírito chegue e encontre as pessoas antes mesmo que você chegue lá. Jesus goes before us, Jesus, ele vai à frente de nós then leads us in the way e depois ele nos guia pelo that we should caminho, go. o caminho que devemos seguir. Intercession gives God permission to act. A intercessão dá a Deus permissão para agir. Remember Abraham? Lembra de Abraão? When God was going to do something, Quando Deus estava para fazer algo before he did it, e antes dele fazer, the angel said, I can't do it unless I tell Abraham about it. o anjo disse, eu não posso fazer antes que eu conte ao meu povo sobre isso. And so Abraham got to intercede for Lot, Então, Abraão, ele pôde interceder por Ló and Lot got rescued. e Ló foi salvo. There are people who need rescuing, Então, existem pessoas que precisam ser salvas. but before they can be rescued, Então, mas antes que eles sejam salvos, somebody needs to pray for them. alguém precisa orar por eles. Now, truly, in the body of Christ, Então, verdadeiramente, no corpo de Cristo, there's people praying a lot of general prayers. existem pessoas orando muitas orações gerais, generalizadas. There's people in China Existem pessoas na China praying for the church in America. orando pela igreja na América. There's people in America Existem pessoas na América praying for the church in Germany. orando pelas igrejas na Alemanha. So there's prayers going on all the time Então, existem orações indo e vindo em todo o tempo so that God can move. para que Deus possa se mover. I like to share this testimony. E eu gosto de compartilhar um testemunho. One morning I was praying Uma manhã eu estava orando before going to work, antes de ir para o trabalho and the thought of a young lady I work with came on my mind. e um pensamento sobre uma senhora que trabalhava comigo veio até mim. I had seen her at work and I knew she had some kind of problem. Eu tinha visto ela no trabalho e eu sabia que ela estava com um problema. So when she came on my mind, I started praying for her. Então, quando ela veio para minha mente, eu comecei a orar por ela. And I said, God, E eu disse, Deus, give me an opportunity to talk to her. me dê uma oportunidade de falar com ela. I got up and got dressed, Eu me levantei e me vesti headed to work. e fui para o trabalho. As I was about to enter the building, E conforme eu chegava no prédio, now there's hundreds of people going to work. haviam centenas de pessoas chegando no trabalho Many people going into this same building. e muitas pessoas indo ali para o prédio. As I climbed the steps, E conforme eu fui subindo, guess who I saw? imagine quem eu vi. I saw that young lady. Eu vi aquela jovem And I said, wow. e eu disse, uau. Now she was on the other end of the building. Mas sabe, ela estava lá do outro lado do prédio. I went in this side. Eu fui por esse lado She went in that e ela side. foi pelo outro lado. We both came to the same Mas elevator. nós dois entramos no mesmo We got elevador. in the elevator, E chegando no elevador, just the two of us, havia apenas nós dois. and the door closed. E a porta fechou. I said at the beginning, Eu disse no começo, God answers prayer. Deus ouve as orações. Ele atende as I orações. was actually shocked E eu fiquei realmente chocado that God had answered my prayer that quickly. que Deus respondeu minha oração assim tão rápido. My knees got weak, Meus joelhos começaram a ficar fracos. but I did get to talk to her, Mas eu pude falar com ela. and I watched God work in her life. E eu vi Deus agir na vida dela. God will do something similar for you. Deus fará algo similar com você. You think of somebody, Você pense em alguém. something they need, Algo que alguém precisa. and make it a point to intercede for them. E se comprometa a interceder por eles. Sometimes God will use you. Às vezes Deus vai usar você. Sometimes God will use somebody else. E talvez Deus vai usar uma outra pessoa. It doesn't matter who He uses, Não importa quem Ele vai usar. as long as that person meets Him. Mas o que é importante é que aquela pessoa encontre Ele. So intercession Então, a intercessão is very important. é muito importante.
Make a list of people that you know need to be saved. Faça uma lista de pessoas que você sabe que precisam ser salvas. Pray in general for the lost. E ore de forma em geral pelos Pray perdidos. for those the Holy Spirit places on your heart. Ore por aqueles que o Espírito Santo coloca no seu coração. Pray during the altar call at church. Ore durante o apelo na igreja. Pray for divine appointments. E ore por encontros divinos. Pray that God will open your eyes to the harvest. Ore para que Deus abra o seu coração para a colheita. And remember, the Holy Spirit E se lembre, o Espírito Santo is your prayer partner. é o seu parceiro de oração. He knows how to pray. Ele sabe como orar. Amen. Amém? Hallelujah. Aleluia. But it's not enough to intercede. Mas não é suficiente interceder, At some point in time, porque em algum momento we have to give them the information they need. nós precisamos dar a eles a informação que eles precisam. There's things that you know Existem coisas que você sabe that they don't know. que eles não sabem. We have been given the privilege Nós temos o privilégio of sharing this information with others. de poder compartilhar essa informação com os outros. The gospel is good news. O evangelho é boas novas. Everybody say good news. Diga boas novas. I can't stand it when I see people preaching condemnation, Eu não aguento quando eu vejo pessoas pregando condenação, telling people they're going to hell. dizendo para as pessoas que elas vão para o inferno. To be honest with you, Sendo bem honesto, most people in their heart, a maioria das pessoas lá dentro do coração, they know they're going to hell. eles sabem que vão para o inferno. They're not looking for you to tell them they're going to E hell. eles não estão procurando você que conte para eles que eles vão para o inferno. The sister mentioned that we've been given the ministry of reconciliation A irmã mencionou que foi dado a nós o ministério da reconciliação to tell people para dizer às pessoas that God has already forgiven them que Deus ele já perdoou elas and that He loves them. e que Ele as ama. That's good news. E isso é boas novas. Amen. Amém? That information Essa informação is the word they need to hear, é a palavra que eles precisam ouvir. and it's filled with the power of God. E ela é cheia do poder de Deus. Let me tell you something. Deixa eu te dizer algo. The devil does not want you to open your mouth, O inimigo, ele não quer que você abra a sua boca, because the gospel porque o evangelho is voice activated. ele é ativado através da voz. When you speak, Quando você fala, you're speaking life, você está falando vida, you're speaking light, você está falando luz, you're speaking love, você está falando amor and you're releasing the very power of God e você está liberando o poder de Deus on their situation. nessa situação. That's why Paul said, É por isso que Paulo diz: I am not ashamed E- of the gospel eu não of tenho Christ, vergonha do evangelho de Cristo, for it is the power of pois God ele é o poder de Deus to salvation para a salvação for everyone who believes. para todo aquele que crê. God, first of all, has made us His partners. Deus, primeiro de tudo, ele é o nosso parceiro. We can't preach without Him, Nós não podemos pregar sem Ele, and He won't preach e Ele não vai without us. pregar sem nós. But it's through the foolishness of preaching, Paul Mas says, é sobre sobre a intensidade, a plenitude da pregação that God has ordained que Deus ordenou that men be saved. para que o homem seja salvo. He has given us this message, Ele deu a nós essa and mensagem the Bible says e a Bíblia diz He has committed unto us que Ele está comprometido. the word of reconciliation. Ele nos entregou He a gives palavra you da his reconciliação. He gives you His word, Ele dá a você sua palavra and He doesn't take it back. e ele não pega de volta. And if men are going to get saved, E aí serão salvos. men have to give them the information they need. E aos homens tem que ser dada a informação que eles precisam. And it's not that we're perfect witnesses.
E você precisa ser uma testemunha perfeita. Just remember that the Holy Spirit is your helper. E lembre-se que o Espírito Santo é o seu ajudador. But what I want to do, hallelujah, Então, o que eu quero fazer, when I was writing this, Hallelujah. I got really excited. quando eu estava escrevendo isso, eu fiquei bem animado. Because oftentimes we can't see what happens. Porque muitas vezes a gente não consegue ver o que acontece. If we could see in the Spirit what's going on, Que se a gente pudesse ver pelo Espírito o que está acontecendo, it would be different. seria diferente. We bring the light of the gospel to our world. A gente traz a luz do Evangelho para o nosso mundo. The gospel, O Evangelho, the word of God, a palavra de Deus, is light. é luz. And so we preach light Então, nós pregamos luz in darkness. no escuro. You ever turned on a light? Sabe, você já acendeu a luz? A room could be full of darkness. Um ambiente pode estar na perfeita treva. But once you turn on a light, Mas quando você acende a luz, that darkness has to flee. aquela escuridão tem que sair. Jesus said, Então, Jesus diz, I am the light of the world. eu sou a luz do mundo. And then he said to you, E ele diz para você, you are the light of the world. você é a luz do mundo. Light has come into the world, A luz veio ao mundo. and the only condemnation is E a única condenação é that men love darkness rather than light. que a humanidade ama as trevas mais do que a luz. But most men Mas muitos homens are waiting estão esperando for the light to be turned on. pela luz, para que a luz seja acesa. Somebody to shed light on their situation. Alguém que possa colocar luz na situação deles. Amen? Amém? Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. The world has hundreds of ways to get to God. O mundo ele tem centenas de formas de chegar até Deus, But Jesus said, I am the way. mas Jesus disse, eu sou o caminho. The world needs to know that. E o mundo precisa saber disso. People are trying everything they know how. As pessoas, elas tentam tudo que elas encontram. How many religions do they have in the earth? Quantas religiões nós temos no How mundo? many people are telling other people, Quantas pessoas estão falando para outras pessoas, do this to get to God? faça assim para chegar até Pray Deus. 5 times a day. Ore 5 vezes por dia. Sell what you have. Venda o que você tem. Do all kind of things. Faça diversas coisas. Because that's what religion does. Porque isso é o que a religiosidade faz. When I was a little boy, Quando eu era um jovem menino, Mom would take us to church. sabe, mamãe levava a gente para a igreja. I'd hear the message of the gospel. E eu ouvia a mensagem do Evangelho. And I decided E eu decidi. I knew how to get saved. Eu sabia como ser salvo. I said to myself, Então eu disse a mim mesmo, all I have to do tudo que eu preciso fazer is do more good things than bad é things, fazer mais coisas boas do que coisas ruins. and I'll be fine. E eu vou ficar bem. For some reason, Por alguma razão, during the next few days and depois, weeks, nos próximos dias e semanas, I did more bad things than I could count. eu fiz mais coisas ruins do que eu poderia contar. And I said, there must be a better way. E aí eu pensei, não, tem que ter uma forma This isn't melhor, working. porque isso aqui não está funcionando. And I never forget one Sunday morning, E aí eu nunca esqueço, um domingo de manhã, the light came on. a luz chegou. And I ended up giving my hand to the pastor. E aí eu levantei e coloquei dei minha mão para o pastor. There's too much deception out there. Existe muito engano lá aí fora, But light mas a luz will show us the way. vai nos mostrar o caminho. Amen? Amém? Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Light Luz, is understanding. ela é entendimento. Light is revelation. Luz é revelação. Light is wisdom. Luz é If sabedoria. you didn't know how to do something, Se você não sabe como fazer algo and you got wisdom, e você tem sabedoria, all of a sudden you knew how to do it. então, uau, você sabe o que fazer? I love telling this testimony. Eu gosto de falar desse testemunho. I was in college, Eu estava na faculdade
and I was in a math class. E eu estava numa aula de I matemática hated math. e eu odiava And matemática. I knew if anything could keep me from E graduating, eu sabia que se algo podia impedir que eu me graduasse, it would be math. seria matemática. So I got to my last math class. Então eu estava ali na minha última aula de matemática. And as the class went on, E conforme a turma ia, I didn't understand anything. eu não entendia nada. And I was terrified E eu fiquei aterrorizado. that I would fail this class. Ah, eu vou reprovar nessa matéria. Halfway through the semester, E aí, no meio do semestre, I don't know anything that's going on in eu this não class. estava entendendo nada do que estava sendo ensinado. We got to the midterm exam. E aí, nós chegamos ao primeiro, no exame do meio do The semestre. teacher gives everybody a paper. E o professor deu a todos um papel. I look at the paper. E eu olhei para o papel I don't understand one thing on this paper. e eu pensei, eu não entendo nada all nesse I could think papel. about. E tudo que eu podia pensar. I'm not going to graduate. Ai, eu não vou me formar. I need to pass this Eu class. preciso passar nessa matéria. And I just remember looking up to E heaven, eu só lembro de olhar para cima aos céus, crying out from my heart clamando do fundo do coração for God to help me. para Deus me ajudar. I look back at the paper. E aí eu olhei de novo para o papel I understood everything. e eu entendi tudo. That's how quick God can work. É rápido assim que Deus pode agir. And I couldn't take credit for it, Ah, e eu não pude tomar o crédito disso, but God did it. mas Deus sim. Hallelujah. Thank you, Lord. Are we being put on the clock here? Thank you, Lord. Obrigada, Senhor. How much time we got? Okay. Oh, I didn't know there was a clock. All right. Okay, let's do this. Let's do this. The light of God A luz de Deus will open blinded eyes. vai abrir os olhos dos cegos. When you walk in the room, Quando você entra no ambiente, the light comes on. a luz chega. When we speak, Quando a gente fala, the light of Jesus a luz de Jesus, enlightens our minds and our hearts. ela ilumina a nossa mente e o The nosso Bible coração. The Bible says, A Bíblia diz if our gospel is hidden, que se o evangelho é escondido, it's hidden to those who are perishing, ele está escondido para aqueles que estão perecendo, but God will open their eyes. mas Deus vai abrir os olhos. So I want to encourage you. Então eu quero te encorajar That light's on the inside of you, para que aquela luz dentro de você, and when you speak to somebody, e quando você falar com alguém, it begins to shine. essa luz vai brilhar. Jesus said, Jesus diz: let your light so shine permita que a sua luz brilhe, that men may see your good works para que os outros possam ver as suas obras and glorify your Father e glorificar o seu Pai who is in heaven. que está no céu. I want to be respectful to the time. Eu quero respeitar o tempo. Did the lady come? Did the lady come? Did the neighbor come? Oh, she didn't come. Okay. All right. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor. Thank you. There was a lady who was going to come. Havia uma senhora, era amiga da mamãe, que ia vir. She said she was coming, Ela disse que viria. but she wasn't feeling good. Ela não estava se sentindo bem And so she didn't show up. e ela não veio. So we'll finish this tomorrow. Então amanhã a gente finaliza. But let me encourage you Então eu quero te encorajar to be prayerful de ficar em oração about this weekend. sobre esses cultos. And all you have to do E tudo que você precisa fazer is believe God é crer em Deus, so that when you get out there, para que quando você estiver lá fora, He'll work through you. Ele trabalhe através de você.